eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muitos estudantes ficam morrendo de medo em relação ao tema do Enem. Afinal, pode aparecer qualquer tema, né? E a gente tem que estar preparado para todos eles. Em relação ao repertório sociocultural, esse medo também se expande. Por quê? Porque a gente precisa ter sempre ali uma referência, uma figura de autoridade, uma música, um filme, ou qualquer informação de área de conhecimento relacionada a esse tema. E aí a gente não sabe qual o tema que vai cair e fica aquele medo todo. Pois é, mas a gente tem uma solução para isso. Aqui na autoria a gente trabalha com eixos temáticos. Eixos temáticos. 10 eixos temáticos, em que a gente consegue colocar todos os temas dentro desses 10 eixos temáticos. Saúde, esporte, educação, ciência e tecnologia, cidade, meio ambiente, mídia, política, são alguns desses eixos. E aí, trabalhando com esses 10 eixos temáticos, a gente tem aqui 1, 2, 3 repertórios para cada eixo que você vai poder usar em qualquer tema desse eixo. Então, por exemplo, se cair algum tema de saúde, tá lá dentro dos nossos eixos temáticos 2 ou 3 repertórios para você usar em qualquer tema de saúde em si. E hoje a gente decidiu fazer um vídeo diferente. Vamos trazer aqui alguns repertórios para um eixo temático. Esse eixo temático é a educação. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês 6 repertórios socioculturais que, independentemente do tema de educação que venha a ser cobrado no Enem, vão poder ser utilizados. Isso não é repertório coringa, tá? Isso é repertório geral e a gente vai conseguir associar diversos argumentos a esses repertórios de modo a trazer mais segurança para a redação. Bora lá, então? O primeiro repertório que a gente vai trazer para vocês é um repertório da literatura. Tem até um filme sobre ele, mas eu gosto muito do livro. Foi um livro aí que ficou bastante popular na época da minha adolescência e que chamou muita atenção, que é aquele livro Extraordinário. O personagem principal desse livro, ele tem uma doença rara, ele tem Treacher Collins, acho que é assim que fala. E ali na sala de aula, ele acaba estudando sobre preconceitos junto aos seus colegas, o professor também vai ensinando aí a conviver com a diferença. E a gente vê aí diversos assuntos como bullying, sobre a questão de respeitar o próximo. Inclusive tem uma frase que ficou bem marcante para mim, que é uma frase que é assim, ó: seus feitos são seus monumentos. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, principalmente em relação ao próximo, é aquilo que fica. E aí demonstra muito sobre a educação. Se você parar para pensar, a educação é o ato de transformar, é o ato de ensinar o próximo, para que esse próximo evolua, para que esse próximo melhore. E aí a gente tem essa questão dos feitos, né? Os feitos são os monumentos, são aquilo que fica de fato. Exatamente, um repertório muito bacana, né? Um segundo repertório que a gente pode trazer aqui agora na área dos documentários e dos filmes, acaba que Extraordinário entra também um pouquinho nos filmes, né? Mas a gente tá falando um pouquinho mais da literatura, mas pensando em filmes em específico, a gente tem aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que inclusive se você nunca assistiu, por favor, assista. Nesse filme, numa escola, chega um professor de inglês e literatura e de maneira muito não ortodoxa, acaba fazendo com que os alunos se apaixonem pela leitura de poetas famosos. E essa leitura sensibiliza esses alunos a encontrarem soluções para os dilemas das próprias vidas. Então, por exemplo, um aluno que é muito tímido aprende a não ser tão tímido assim. Um aluno que quer seguir um sonho que não é muito bem o sonho que os seus pais sonharam para ele, aprende a lidar também com esses dilemas. Então é interessante esse repertório para a área da educação, por exemplo, se a gente estiver argumentando esse poder de transformação que a educação tem na vida de um indivíduo. Principalmente também se a gente estiver falando aí sobre esse formato educacional muito tradicionalista e como que a chegada de professores que trazem uma visão nova sobre a educação pode ser muito importante para modificar também a perspectiva dos próprios alunos. Vamos para o nosso terceiro repertório, que é um repertório do tipo aqui filósofos, figuras de autoridade. Falando em educação, não dá para deixar de lado aqui Paulo Freire, nosso patrono. Paulo Freire vai falar aqui sobre a importância de a educação ser feita em conjunto entre o professor ali e os alunos. É muito importante que a educação não seja apenas uma via de depósito, o que ele chama de educação bancária, em que o professor simplesmente deposita um monte de informações na cabeça dos alunos. É importante haver troca, diálogo, para que esse professor entenda a realidade do aluno e ajude esse aluno a se desenvolver criticamente, criando aqui reflexões também, para que ele possa transformar sua realidade social. Em relação ao nosso quarto repertório, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dados, alguns números. Quem aqui é fã de usar número na redação? Gente, comenta aqui se você é desse tipo, porque eu tenho certeza que temos aqui alunos entre a gente que gostam de um número na redação. Para a gente pensar aqui em dados e números a respeito da educação, nada mais justo para isso do que utilizar dados do IBGE, né? Dados que fazem levantamentos a respeito da educação no Brasil. De acordo com o IBGE de 2022,
2022, quase 10 milhões de pessoas no Brasil acima de 15 anos eram consideradas analfabetas. Então a gente tem um número aí muito expressivo e um número fácil de decorar, né, Belon? O que eu vejo de muitos alunos que acabam querendo decorar esses números para usar no Enem é que tem uns números ali muito específicos, né, tipo 10,7. Não, a gente pode gravar então 10 milhões de indivíduos com mais de 15 anos, então são analfabetos no Brasil, de acordo com levantamentos do IBGE de 2022. Outro dado também muito interessante, também do IBGE de 2022, é de que quase 20% dos alunos ali, das pessoas na verdade, entre 14 e 29 anos no Brasil, não concluíram o ensino médio. Então, se a gente for parar para pensar nisso daí, 1/5 das pessoas entre 14, 15 e 29 anos não tem a conclusão do ensino médio, que é uma informação extremamente relevante para a gente comprovar informações como evasão escolar, a precária formação educacional que a gente tem no Brasil, enfim, é um número extremamente relevante. O quinto tipo de repertório que a gente pode utilizar é aquele repertório baseado em fatos históricos, que vocês estudam lá na matéria de história em si. Galera, vocês lembram, por exemplo, na época da ditadura militar, que muitas universidades, professores foram perseguidos porque eles defendiam a liberdade de expressão, livre manifestação de pensamentos? Pois é, todos esses eventos históricos podem ser utilizados aqui no âmbito da educação, em temas de educação, mostrando aqui como que a educação ela tem o poder de transformar e muitas vezes a política é contrária a este poder porque a política visa aí manter a manipulação da massa e tal, perseguindo professores, perseguindo aqui a livre manifestação de pensamento e de ensino. E é interessante a gente mostrar como que a educação ela precisa ser livre, né? Esses dados históricos mostram o contrário disso. E pra gente finalizar, repertórios da área artística, repertórios aqui da música. Então, nosso sexto repertório tem a ver com a música e tem a ver com o Pink Floyd, uma música que se chama Another Brick on the Wall. Nessa música a gente tem, né, gente, basicamente crianças ao fundo cantando. Se você nunca escutou, pelo amor de Deus, você é um extraterrestre, todo mundo já escutou essa música, mas se você nunca escutou, escute para poder entender melhor a construção. Então, nessa música a gente tem ali um coro de crianças ao fundo, né, da banda tocando, e essas crianças basicamente estão falando ali como elas não querem ser dominadas por aquele sistema autoritário e aquele sistema que cria os indivíduos para serem mais um tijolo na parede, né, ou seja, mais uma peça ali naquela massa de construção que não tem pensamento próprio, que não tem criticidade. Então, é uma música que critica muito o fato de a escola muitas vezes ser esse ambiente de padronização dos pensamentos. É uma música legal também e a gente consegue colocar em paralelo com o Brasil, por exemplo, para poder mostrar essa formalização da escola que muitas vezes se mostra tradicionalista e não enviesada a um pensamento crítico, conforme Paulo Freire colocou pra gente. Tá vendo como não é difícil pegar informações culturais que a gente vai consumindo ao longo da nossa vida para associar com os temas da redação? Lembrando que é muito importante você pegar esse repertório e articulá-lo bem com a sua argumentação, com a sua tese. Quais repertórios você utilizaria caso o eixo temático da redação do Enem desse ano fosse educação? Conta pra gente nos comentários se você utilizaria algum desses 6 repertórios que a gente trouxe aqui ou se você pensou em algum outro repertório também interessante que pode ser utilizado. Não se esqueça de nos acompanhar não somente aqui no YouTube, mas também nas nossas redes vizinhas para que você tenha contato com todos os conteúdos que a autoria produz de maneira gratuita para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!